Olá, boa tarde. É sempre um motivo de orgulho estar com vocês e ser prestigiado com um carinho da audiência que para nós é indispensável e é motivo de orgulho. No quadro Sala de Entrevista de hoje, nós vamos abordar o tema Campanha Eleitoral 2018. Você sabe que neste ano teremos eleições para a Presidência da República, governador de estados, deputados estaduais e federais e também 2 vagas ao Senado da República. Sobre esse tema, eu converso com um advogado especialista em direito eleitoral, o doutor Daniel Leite. É um motivo de prazer para a gente contar com a sua presença aqui no portal da Assembleia, doutor Daniel. Para mim, primeiro, Juracy, é motivo de muita honra ter recebido esse convite e eu fico muito grato por ele, estou aqui à disposição e para a gente conversar, trocar ideias sobre essas inovações da legislação eleitoral, sempre que de forma muito dinâmica alteram a cada eleição e que é importante a gente prestar esse serviço público de informação sobre essas alterações. Uma boa tarde também para todos os telespectadores da TV Assembleia. Doutor Daniel, quais serão as principais mudanças evidenciadas já nesta campanha eleitoral de 2018? Juracy, essas alterações legislativas trazidas pela Lei 13.487 e 13.488, elas se somam a alterações trazidas pela Lei 13.165 de 2015. E antes de mencionar especificamente quais são elas, eu gostaria de passar ao nosso telespectador o porquê delas, né? O que a gente observou foi que o legislador procurou buscar um encurtamento da campanha. Nós temos agora prazos de minutos, inclusive para registro de candidatura. Período de convenções, que antes era do dia 10 ao dia 30 de julho, agora é do dia 20 ao dia 5 de agosto. O período de registro, que era até o dia 5 de julho, agora é até o dia 15 de agosto. Isso provoca um encurtamento. Além disso, eu acho que a fixação de limites, o barateamento das campanhas eleitorais, e aí você tem agora os valores para campanhas eleitorais estão lá fixados. Você tem valores para a campanha presidente da República, para o Senado, para o governo, para deputado estadual e deputado federal. República, por exemplo, o teto no primeiro turno de 70 milhões. E se houver segundo turno, até 50% desse valor. Governador do estado, e vamos falar aqui da nossa realidade, mais de 4 milhões de eleitores e até 10 milhões, são 9 milhões e 100 mil reais nesse primeiro turno e a mesma coisa, 50% se houver segundo turno. Senador da República, 3 milhões e meio de reais. Deputado federal, 2 milhões e meio. Deputado estadual, 1 milhão. Além desse encurtamento e dessa necessidade de barateamento, uma maior transparência. Nós conversávamos há pouco, o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente afirmou a impossibilidade de doação oculta, ainda que seja de pessoa física, o que é uma forma de dar maior transparência, um controle social maior, para que o eleitorado saiba de quem... Será que dará transparência mesmo, doutor, ou haverá mais subterfúgios? Não, eu acho que sim, porque nós temos um controle social agora, a população vai saber, vai poder acompanhar muito próximo, de forma muito próxima, quase que instantânea, quem são as relações dos doadores, daquele seu candidato de preferência, quanto cada pessoa doou para ele. E isso, junto com esses limites que agora estão pré-definidos, permitirá que as próprias candidaturas se fiscalizem mutuamente e colaborem com a Justiça Eleitoral nessa tarefa de obter eleições livres de abuso de poder econômico, de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Além desse encurtamento e do barateamento, eu acho que é importante a gente mencionar um impulso que vem sendo dado à participação feminina na política, né? Agora, que ainda é pequena. Ainda é pequena, mas a legislação trouxe instrumentos para permitir que isso aumente. Quer dizer, agora você tem ações afirmativas, a vinculação de percentuais financeiros que os partidos políticos têm que gastar em prol dessas candidaturas. Mas veja, esse conjunto de medidas, como eu falei, essa finalidade do legislador é justamente isso: encurtar, baratear, permitir um controle social maior e impulsionar a participação tanto da mulher como do negro e do jovem em relação ao pleito eleitoral. Em relação às alterações que você perguntou especificamente, eu gostaria de mencionar algumas, porque acho que o nosso telespectador gostaria. A redução do prazo de domicílio eleitoral, por exemplo. O domicílio eleitoral ele é diferente do domicílio civil.
O domicílio eleitoral é algum vínculo que você tem com aquela localidade, um vínculo familiar, um vínculo político, um vínculo social, um vínculo econômico. Aqui nós temos as migrações, por exemplo, o povo, muita gente vem do interior para São Luís para trabalhar, mas não quer perder o vínculo com sua terra natal, então pode manter lá. Há um êxodo muito grande, né? Isso, pode manter na sua terra natal o seu domicílio eleitoral. E esse vínculo agora, segundo a legislação, para permitir a candidatura, ele deixa de ser 1 ano de antecedência da eleição e passa a ser 6 meses. Nós temos outra também, que é a criação do fundo especial para financiamento de campanha. 1,7 bilhão de reais, isso não é muito dinheiro não para o fundo eleitoral? Pode ser, mas se você imaginar que havia a possibilidade, nas eleições gerais de 2014, havia a possibilidade de doações empresariais e que algo em torno de 90% dos valores gastos nessas campanhas advinha dessas doações, você teve que ter uma resposta a isso. Como houve essa restrição desse financiamento através das doações de empresários, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que essas doações de empresas, elas não configuravam, na verdade, uma participação política da empresa, mas sim uma tentativa, uma estratégia de se aproximar do poder político para depois obter favorecimentos, e infelizmente nós constatamos que isso de fato ocorria. Você tem esse financiamento, como eu disse, tinha que ter algum mecanismo de contraposição a isso, para que você tenha um mínimo de divulgação das campanhas, porque de qualquer forma essa parte de propaganda eleitoral é muito custoso, a parte de estrutura das campanhas, então você tinha que ter uma resposta a isso, e esse fundo eleitoral foi criado justamente para fazer uma contraposição a essa vedação de doação de pessoas jurídicas. Agora, nós estamos vendo uma proliferação de notícias falsas, os chamados fake news. O Tribunal Superior Eleitoral tem demonstrado uma preocupação muito grande, principalmente para o próximo pleito eleitoral. De que forma, na sua opinião, poderia ser feito algo para coibir essa proliferação de notícias falsas que acabam deturpando muito e denegrindo a imagem das pessoas e trazendo prejuízo à própria sociedade? Eu acho que nesse caso das fake news são 2 valores que a Justiça Eleitoral vai ter que harmonizar bem. Primeiro, a necessidade de equilíbrio, de paridade de armas entre os candidatos, evitar que uma determinada estrutura de um candidato que tem um poder político, um poder econômico maior, possa ser utilizada para avacalhar, para constranger, para divulgar notícias falsas sobre determinado candidato. Equilibrar isso com a censura prévia. Quer dizer, você também não pode impedir que o cidadão exerça a liberdade de manifestação do pensamento nas redes sociais, na internet. Então é uma tarefa muito difícil, mas me parece que o TSE tem dado respostas muito positivas. Primeiro, vedando a propaganda anônima. O anonimato na internet não é permitido. Você pode pedir a retirada imediata de determinada propaganda anônima. Depois, evitando a propaganda paga. Você não pode pagar para ter propaganda eleitoral também na internet. Depois, você não pode ter propaganda paga, mas permite-se um impulsionamento, que se chama de impulsionamento. Você pode fazer um impulsionamento desde que ele seja propositivo. Sociais, né? Ou seja, que você traga algo de bom. Doutor Daniel, eu ficaria horas e horas conversando, principalmente pelo seu notável saber jurídico, pela experiência que tem, principalmente nesse métier eleitoral. Mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado, espero contar em outras oportunidades com a sua presença também aqui no portal da Assembleia. Estarei sempre à disposição, para mim é que foi um prazer, e me desculpem, porque às vezes a quantidade de informações a ser repassada de fato é muito grande. Muito obrigado também ao telespectador da TV Assembleia. O quadro Sala de Entrevista estará de volta na próxima segunda-feira.